Quantos anos você tinha quando conheceu a Jesus? Se lembra da primeira vez que falou dele para outra pessoa? Mas será que existe uma idade, uma maneira certa de compartilhar aquilo que acreditamos? Hoje nós vamos falar sobre testemunhar. Não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora. Falar de Jesus para todos aqueles que encontrar. Pregar sobre ele no trabalho, praticando esportes, nas redes sociais. Hoje você vai conhecer histórias de jovens que pregam em locais bem desafiadores, que reúnem pessoas que muitas vezes não estão com o coração disposto a ouvir mais sobre Jesus. Mas eles provam que não importa o lugar, é sempre possível testemunhar. Ei, por favor, não passe esse vídeo porque Deus quer falar com você. Levanta sua cabeça. Deixa sua coroa cair porque você é um príncipe, você é uma princesa, filhos do rei. Existem muitas maneiras de colocar a fé em ação. Hoje você vai conhecer a história do Yuri, da Esther e da Jay Reis. Eles são jovens, estudam, têm hobbies, passam o dia ocupados com suas atividades normais e mesmo assim encontram maneiras criativas de falar de Deus para as outras pessoas. Desde pequeno eu já gostei do esporte. O ano de 2016 foi minha primeira corrida, meu primeiro ano oficial participando de um downhill. Participo de vários campeonatos. Todo ano a gente participa em média aí 3 campeonatos, 4 campeonatos, isso varia muito do ano. Entre a religião e o esporte eu prefiro ficar com a religião, então eu abro mão do esporte em certos dias. No dia de sábado eu não pratico de nada. Nasci em berço cristão e sempre fui incentivada pelos meus pais a falar na igreja. Desde os meus 3 anos eu falo. Mas assim, eu falava sobre Jesus, amava falar sobre ele, mas eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Eu não tinha maturidade para entender aquilo. Minha primeira pregação foi com 11 anos e eu amava esse mundo. Até que, há mais ou menos uns 3 anos, eu percebi que eu precisava deixar de ser uma filha de cristãos e me tornar cristã. Porque embora eu amasse a Jesus, eu não vivia um relacionamento verdadeiro com ele, porque eu vivia aquilo que me contavam dele. Eu nunca tive o sonho, como muitas meninas, que desde criança tem o sonho de se tornar Miss ou modelo, mas surgiu a oportunidade no ano passado e eu decidi me inscrever e acabou dando tudo certo. Nós temos que fazer campanhas e com isso dar o melhor exemplo possível, ter uma boa conduta. A dificuldade que eu enfrentei foi em relação ao sábado, que logo no início, logo no meu primeiro concurso, estava marcado para ser no sábado, mas eu orei a Deus e eu entendi que se fosse no sábado, eu estava para mim que se fosse no sábado, seria uma coisa que não seria dos planos de Deus para a minha vida. Mas acabou que mudou para outro dia, que foi no domingo, e deu tudo certo. Deus ele conta com os jovens para a missão, porque os jovens hoje é a força missionária da igreja. E força no sentido também físico, né? Essa força física. Um exemplo, vai fazer uma ação social com a igreja. A igreja conta com os jovens. Então eu costumo dizer que os jovens não são discípulos em treinamento, na verdade eles são discípulos em ação. O jovem adventista que ama a Deus, ele tem uma verdade a ser proclamada. O relativismo, ele se tornou quase que um dogma em nossos dias, e alguns dizem assim, estou seguindo o meu coração. E sem sombra de dúvida, isso está levando o ser humano para viver cada dia mais longe de Deus. É muito emocionante ver que, ao redor do mundo, por causa do coronavírus, muitos jovens estão repensando como pregar. Então, o que vemos hoje são muitos missionários e evangelistas digitais. Jovens que estão plantando igrejas, começando pequenos grupos e treinando outros jovens para o ministério online. Então é muito emocionante repensarmos no serviço missionário agora como uma fronteira digital. E os jovens estão se posicionando e dizendo, eu vou para a fronteira digital. Young people are standing up and saying, I will go into the digital frontier. Tem uma coisa que todo mundo precisa entender. Quando se trata do nosso relacionamento com Jesus, nós não somos escravos, nós somos filhos. Depois que tive esse encontro com Jesus, eu percebi que eu não podia deixar isso só pra mim.
E eu precisava usar esse meu talento, esse meu dom que foi crescendo junto com a ajuda dos meus pais, com a ajuda da igreja, fui muito incentivada. Eu comecei bem básico, eu postava uma fotinha bonita e botava uma legenda, um textozinho falando sobre Jesus. E aí eu percebi que eu precisava ser mais intencional, fazer as coisas com intenção. Eu comecei a gravar vídeos, meu pai comprou minha primeira ring light. Eu comecei no Instagram, eu percebi, nossa, esse é o meu ministério e eu vou começar. Isso tem mais ou menos 1 ano e meio. E teve um período na vida da Jay que ela era proibida de utilizar a rede social. Acredite. Mas aí quando a gente entendeu que ela tinha maturidade, aí a coisa aconteceu naturalmente, né? E o Espírito Santo, quando usa, amigo, ele usa. E a coisa acontece. E desde então eu tenho usado as minhas redes sociais para falar de Jesus. Em janeiro eu entrei no TikTok. 28 de janeiro, não vou esquecer essa data nunca, porque foi um agente de mudança na minha vida. E desde então eu não paro mais de falar sobre ele. Todos os dias eu posto no mínimo 2 ou 3 vídeos falando sobre esse amor. Ei, tá vendo essa placa aqui? Ela representa o seu relacionamento com Jesus, porque não existe ponto final. Você pode sempre voltar pra ele porque ele te aceita. Ele te chama agora pra voltar pra ele. Uso bastante o meu Instagram para postar fotos, versículos bíblicos e músicas também. E com um certo dia, uma menina respondeu um dos meus stories e esse foi de todos que mais me marcou, que ela disse o seguinte, que ninguém nunca havia tocado ela e feito ela chegar mais perto de Deus como eu consegui fazer ela chegar e se sentir. Então, esse foi o que mais me marcou e isso é o que é mais gratificante. Cheguei a comentar com ela, né? Eu falei assim, nossa, que música linda, me tocou. E aí ela começou a falar de Deus pra mim. E aí caiu, tipo assim, né? Me fez refletir muito, porque ela falou que Deus está o tempo todo lá à disposição nossa. E principalmente nas coisas de Deus, ela sempre buscou crescimento espiritual melhor cada dia. Eu não me sinto mal em não participar no sábado. Eu sinto muito que Deus me abençoou muito no domingo. Eu acho que para mim o domingo é bem gratificante, é muito longo, o domingo fica bem produtivo. Então eu gosto de, no domingo, eu já deixo o domingo tudo para isso. No sábado, eu mexo com as coisas de Deus, vou ajudar as pessoas, saio para ir visitar asilo, dar estudo, essas coisas mais focado no significado do sábado. E o Yuri sempre me incentivando também, aí chamava para ir no clube, eu acabei aceitando e fui. Aí eu fui, comecei a gostar bastante, a partir daí eu comecei a fazer estudo bíblico e assim aceitei a Deus, aceitei ser adventista, né? E desde então eu batizei em Batismo Primavera, em setembro, dia 14, se eu não me engano. Os amigos são muito, questão disso, eles são muito tranquilos. Então no sábado, como eu não participo de nada no sábado, eles entendem, eles não ficam assim, vão, não. Eles se entendem, então eles respeitam a minha escolha. Então, e através disso, muitas das vezes alguns dos amigos acabam entendendo essas coisas. E algumas vezes muitos perguntam, não assim amigos mais próximos, mas alguns outros amigos em campeonato que a gente vê, eles perguntam, pô, você não vai correr, tal, por que você não corre? E acaba dando aquela oportunidade da gente falar um pouco. Eu respeito muito a religião, eu entendo quando a gente vai para os campeonatos junto, eu entendo a decisão deles não andar no sábado. Tem até gente que pensa assim, rapaz, o cara é gringo, não anda no sábado e no domingo tem domingo que vez que ele pega pódio, andando no domingo. Então assim, é legal, eu apoio 100% dele. Há vários benefícios da pregação, do jovem testemunhar. Um deles é o próprio crescimento do próprio jovem, né? Ele se sente no dever de pregar. Primeiro ele vai querer sentir necessidade de ser igual a Cristo, então vai aumentar então sua comunhão. E o segundo ponto é que quando ele desenvolve então a comunhão com Deus, o resultado da comunhão é a missão, né? Então, conversão sem missão é ilusão, né? Então, quando ele está inserido ali no contexto da pregação, ele se sente então nesse desafio de testemunhar e ser parecido com Cristo. A boca fala do que o coração está cheio. E a gente precisa buscar encher o nosso coração de Jesus para que a gente possa falar sobre ele. Então, gravar, ter a responsabilidade por tantas pessoas, ter a responsabilidade espiritual sobre tantas pessoas,
me traz essa proximidade maior com Jesus. Eu tenho buscado cada vez mais e falar acaba sendo edificante pra gente também. Muitas vezes o que a gente fala pra câmera serve mais pra gente do que pra quem vai estar assistindo. Então é impressionante o quanto, desde que eu comecei a falar sobre ele, eu venho crescendo, uma crescente com Jesus. Tem sido incrível. Um jovem que tem um relacionamento pessoal com Jesus sempre estará falando de Jesus e de sua palavra. E eu louvo a Deus e eu percebo que muitos jovens têm experimentado e vivido esse privilégio. Então, isso, em primeiro lugar, dá um sentido real à sua missão no contexto diário. Seja na escola, seja em casa, no trabalho, ele se torna um instrumento de bênção. Mas, em segundo lugar, a gente percebe que quando ele testemunha, quando ele fala da sua fé, isso solidifica as suas convicções. Ao falar do que acredita, ele reafirma a sua fé cada dia mais. Quanto mais eu via que eu estava em um ambiente que era pouco cristão, mais eu percebia a necessidade que eu tinha de me manter mais perto de Deus e ter uma melhor comunhão com Deus para que eu não pudesse me afastar dos seus caminhos e dos meus princípios. Eu roteirizo os meus vídeos. Alguns não são roteirizados, alguns são inspiração do Espírito Santo no momento. Mas até no improviso, eu não me deixo improvisar 100%. Não sei se você consegue entender, porque eu fui criada nesse mundo, então eu tenho muito embasamento nesse tipo de situação, na situação da comunicação. Eu busco muito na palavra, eu estudo bastante, eu e meus pais, a gente conversa muito sobre vários temas, e eu não vivo uma vida apenas virtual, eu tenho minha vida pessoal com Jesus. Então eu acho que isso é o mais importante, é ter um relacionamento pessoal com ele para que o seu testemunho possa transparecer nas redes sociais e você salve pessoas através da sua vida e não apenas as suas palavras. Isso me traz muito bem. Eu gosto muito dessa decisão que eu fiz ao ser adventista, né? Que é desde pequeno, na verdade, então eu não me arrependo, hora nenhuma desejo largar da fé. E também eu desejo que muitas pessoas conhecem também, para que um dia possam saber do amor de Deus, o que Ele pode fazer tanto na minha vida e pode fazer na vida de muitas pessoas também. Deus nos chama a testemunhar dele. E testemunhar não é um dom especial que Deus concede para privilegiados. É o chamado de Deus para todas as pessoas. Quando nós olhamos para o tamanho do desafio de alcançar o mundo para Deus, nós vemos que essa é uma missão praticamente impossível. Mas essa obra é uma obra dele, não é nossa. Então ele nos capacita, ele capacita para cumprir essa missão. O espírito de profecia mostra que os jovens são, na verdade, um exército. Se forem bem treinados, podem levar a mensagem do Salvador que foi crucificado, ressuscitou e que logo vai voltar para todo mundo. Não apenas para parte do mundo, mas para todo mundo. Também é interessante, para mim, que a Bíblia compara jovens com flechas nas mãos de um guerreiro. Não flechas nas mãos de um arqueiro, porque um arqueiro poderia simplesmente usá-las para praticar. Mas um guerreiro é aquele que atira as flechas nos lugares mais perigosos da terra, nas linhas de frente. Esse verso é achado em Salmo 127, versículo 4. Como flecha nas mãos de um guerreiro, nossos jovens são a chave para finalizar o trabalho, a parte mais importante, o exército de Deus. O meu maior sonho espiritual é poder alcançar o maior número de pessoas possível, levar a Cristo e também a conversão da minha família. Eu decidi fazer uma live de madrugada, não tinha motivo, eu só tava com insônia, eu não queria dormir, eu comecei a fazer uma live. No final da live, quando eu tava me despedindo, era mais ou menos umas 3 da manhã, eu fiz uma oração bem demorada com eles, justamente para consagrar a vida deles naquela noite, porque quem estivesse passando por alguma coisa. E aí, no final da live, quando eu tava me despedindo, uma menina mandou mensagem no chat falando assim: Jay, não vai embora ainda, eu preciso te contar uma coisa. Eu entrei nessa live com o gilete na mão, decidida a me suicidar. Essa seria a última coisa que eu faria em vida, porque eu gosto de você. Eu queria que você fosse a última pessoa que eu fosse ver. E nessa live, durante tudo que você falou, eu decidi não me suicidar. E eu fico arrepiada toda vez que eu falo sobre isso, porque não foi o Espírito Santo que me tocou para fazer aquilo. Com certeza ele tirou o meu sono. E mesmo que eu tenha salvo só essa pessoa durante o meu ministério inteiro, já valeu a pena. Filho, quando esses anos de confinamento na Terra acabarem, eu vou voltar para te buscar. Então se aproxima mais dele, para que ele possa te levar para casa. Para
Projetos são importantes e ações sociais extremamente necessárias. Mas tudo começa quando fazemos da nossa vida uma missão, do nosso dia uma oportunidade de transformar. Comece hoje a colocar a sua fé em ação. Que lindos exemplos que nos mostram que nós podemos pregar, não importa o lugar. Nossa fé sempre pode ser nosso testemunho. Fé em Ação chegou ao fim, mas nós nos encontramos na semana que vem. Até lá!